Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a dar uma saudação impactante e poderosa em Isaías capítulo 41 e o versículo 10. Para quem não me conhece, meu nome é David Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Já pegue a sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender a palavra do Senhor. Amém? Então, é um versículo muito conhecido, o versículo 10 de Isaías capítulo 41. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lembrando que Isaías versículo 10 está dentro do capítulo 41, então é necessário você, na sua saudação, explicar mais ou menos o que o capítulo 41 quer dizer, tá certo? E como é essa explicação? Muito simples e muito fácil. A explicação é a seguinte, é que o capítulo 41 de Isaías faz parte de uma sessão na qual Deus fala através do profeta para consolar e encorajar Israel. No capítulo, Deus está reafirmando sua fidelidade ao povo de Israel, mesmo quando eles estão passando por desafios. Ele se dirige às nações pagãs que estão ao redor de Israel, desafiando a provar sua divindade e soberania. Deus proclama que Ele é o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas e que Ele cuidará do seu povo. Então, aqui está uma explicação simples de Isaías 41. Eu oriento você, dá uma recapitulada no capítulo 41 para você ver que essa explicação aqui está lá em Isaías capítulo 41. Então Deus reforça através do profeta Isaías que ele é o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e ele cuidará do seu povo, que é Israel. Então, quando Deus dá essa palavra de encorajamento pelo profeta Isaías, chega agora o versículo 10 do capítulo 41. Então, por que Deus diz para o povo não temer? Porque ele era com o povo. Por quê? Então, a aplicação de Isaías capítulo 41 e 10 é a seguinte. Lembre-se que você sempre tem que aplicar para os dias de hoje, entendeu? Para a igreja saber aonde você quer chegar. Então, eu dividi o versículo 41 e 10 em partes para você entender. Então, a primeira parte do versículo diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Então, o que Deus queria dizer para Israel naquele momento? Deus estava garantindo aos israelitas que eles não deveriam ter medo, pois ele estava ao lado deles em todos os momentos. Então, quando você explicar essa parte do versículo, você pode aplicar para a igreja o seguinte: quando estamos com medo, podemos lembrar que Deus está conosco e que Ele nos ajudará a superar os nossos medos. Simples e fácil. Por quê? Porque o versículo já está dizendo, Deus fala para o povo não temer, porque Ele estava com o povo. Então, não é diferente para os dias de hoje. Lembre-se, você pode explicar o versículo 10 por partes ou de uma só vez, tá certo? Então, a segunda parte do versículo diz assim: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Tá vendo? Aqui Deus está afirmando sua relação especial com Israel. Ele não é apenas um Deus distante, ele é um Deus deles, pessoal e íntimo, interessado nas preocupações e nas vidas individuais do seu povo. Então, a aplicação ficaria o seguinte: além de estar conosco, Deus é o nosso Deus pessoal. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas e está no controle. Isso nos lembra de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo, podemos confiar em seu plano. O finalzinho do versículo diz o seguinte: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, o que quer dizer isso? Deus promete fortalecer, ajudar e sustentar Israel com a sua destra fiel. A mão direita é frequentemente associada ao poder e à força. Isso significa que Deus não apenas está presente, mas também é poderoso o suficiente para apoiar, fortalecer
e proteger seu povo de todas as circunstâncias. Então, quando você aplicar para a igreja, ficaria o seguinte: podemos encontrar força em Deus, seja física, seja emocional ou espiritual. Em momentos de fraqueza, podemos confiar nele para nos sustentar. Então perceba que as aplicações de Isaías, versículo 10, é bem simples de você entender, porque o próprio versículo é uma resposta do próprio Deus para o povo. Então, recapitulando, você pode aplicar para a igreja, fazendo com que a igreja entenda para não temer diante dos medos, diante de uma dificuldade, diante de uma doença, tá certo? Lembrar a igreja que é Deus que está sustentando, é Deus que concede graça para superarmos, né, os nossos desafios. Então, quando você olhar para Isaías capítulo 41 e o versículo 10, você tem duas tarefas. Você vai ter que explicar o capítulo 41, ou seja, o que Deus quis dizer lá para Israel através do profeta Isaías, e através do versículo 10, o que Deus quer falar com a sua igreja nos dias de hoje através desta palavra. Então, lembre-se de sempre aplicar a igreja a não temer, não ficar assombrado, reconhecer que Deus é quem cuida, é Deus quem fortalece e ajuda com a sua destra fiel, tá certo? Então, através dessa palavra, eu tenho certeza que você pode deixar este versículo de forma poderosa e impactante. Lembre-se que o seu coração deve estar consagrado para que o Espírito ache espaço e, através de você, seja canal de bênção para a sua igreja, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.